Oi, pessoal, então, complementando, vamos lá dar seguimento para a gente finalizar a nossa live hoje. Estamos falando sobre Covid-19. A gente já falou sobre a definição do Covid, sobre os sintomas, né, o que a pessoa sente quando está contaminada. Já falamos qual o melhor teste para diagnóstico. Já falamos sobre os exames laboratoriais de prova inflamatória para eu ver a gravidade da minha infecção. Já falamos como se proteger, quais os medicamentos que já têm eficácia nessa proteção contra o vírus. O tratamento precoce, da gente começar a tratar desde que a gente sabe do diagnóstico ou teve contato com alguém. E já falamos sobre a síndrome pós-Covid, que depois que você se livrou do vírus, né, acabou os 14 dias de isolamento ou os 20 dias que você teve que fazer, daí surgem alguns agravos que podem surgir, é claro, assim, graças a Deus, 80% da população que for contaminada com o vírus vai ter o vírus, a forma leve, que não vai ter complicações, mas outros aí, tantos, até 3% tem a forma grave, e a gente nunca sabe quem vai ser os premiados a terem esse quadro mais grave, né? E também a síndrome pós-Covid, que, como contei para vocês, nessa pesquisa que fizeram, verificaram que 80% dos assintomáticos desenvolveram insuficiência cardíaca. Então, para vocês verem que isso é uma coisa grave, que pode levar à morte e que pode trazer muitos agravos para a saúde da pessoa. Então, por esse motivo, a gente precisa dar muito valor e, assim, realmente verificar a importância do tratamento da profilaxia e de se evitar a todo custo o contato com esse vírus. Agora vamos lá para a reabilitação. Então, o que a gente pode fazer? Eu falei para vocês que a reabilitação com a fisioterapia é extremamente essencial logo depois do Covid, principalmente a fisioterapia respiratória. Nessa fase é indicada para todas as pessoas, e a fisioterapia, ou seja, o exercício físico, né, o treinamento muscular. E o professor Lucas vai falar para vocês agora como que pode ser feito esse treinamento muscular para que se tire essa fadiga, as dores que ficam, as mialgias, a dor lombar, que é absurda, que a gente sente após o Covid. É isso aí, pessoal. Que bom que vocês estão aqui conosco, firmes e fortes. A gente agradece bastante essa audiência e a atenção de vocês. Sem vocês estiverem aqui conosco, jamais poderíamos estar aqui executando essa live, essa troca de informações, esse bate-papo, esse compartilhamento. Importante, um breve resumo sobre o que já foi aqui comentado. Falamos sobre a definição do Covid, conforme a Organização Mundial da Saúde, um pouco dos sintomas, porém, a doutora Érica manifestou sintomas. Eu, professor Lucas, fui assintomático, oligossintomático, com poucos sintomas. Tive coriza por um dia e um leve desconforto no corpo, leves dores de cabeça e mais um impacto emocional na hora do resultado do exame positivo. E isso realmente foi uma coisa horrível. Exames laboratoriais e provas inflamatórias já foram aqui citados, comentados. Profilaxia, como se proteger. Além do tratamento medicamentoso, muito importante na profilaxia, o que cada um pode fazer. Distanciamento social. Você pode utilizar máscara. Use máscara. Se você usa aquela máscara cirúrgica, troque ela de 2 em 2 horas. Se você usa a máscara de pano, que está sendo a máscara mais usual, cotidiana, no dia a dia, onde cada pessoa praticamente está fazendo a sua hoje mesmo, isso é importante. Isso é muito importante, você usar a sua máscara de pano, você lavar ela todos os dias, que você tenha pelo menos 2, 3, para que você possa fazer esse revezamento semanal sobre essa questão da utilização da máscara. A máscara cirúrgica, que é uma máscara mais trivial e comum em ambientes hospitalares, clínicas, laboratórios, sempre estão aí dispostos a ter essa máscara. Não é tão usual ter uma máscara de pano, que é uma coisa mais personalizada, individualizada. Essa questão da máscara cirúrgica, ela tem que ser trocada a cada 2 horas. Essa é a recomendação. E um fato interessante do distanciamento social é que você utilize, ou melhor, que você comece a enxergar outras maneiras de exercer e executar e fazer aquilo que você estava acostumado a realizar.
antes da pandemia. Nós estamos vivenciando um novo normal. A normalidade não vai voltar. Algumas pessoas ainda continuam insistindo no conceito de dizer quando as coisas voltarem ao normal. Sinto muito. Não vai voltar ao normal. Nós vivemos um novo mundo, um novo normal. É uma nova maneira de viver, uma nova maneira de estar exercendo e executando as coisas que a gente fazia antes da pandemia, estamos fazendo durante a pandemia e com certeza faremos no pós-pandemia, que é uma data muito esperada por muitas pessoas. Milhares de pessoas estamos aqui esperando o pós-pandemia, acabar com essa mazela do mundo, esse vírus sumir, que essa vacina surja logo, que a gente possa ter uma vacina para poder fazermos ali a nossa prevenção, que a gente possa fazer essa imunização com essa vacina e que esse vírus não seja um vírus como outros que existem por aí, que todo ano venha num período fatídico. Todo ano tem que ser feita imunização. Isso é horrível. Então que essa mazela possa realmente sumir do mapa e não venha mais perturbar ninguém aqui no planeta Terra. Um pouco agora sobre reabilitação. Além dos quesitos mencionados aqui pela doutora Érica, na reabilitação existe um fator cognitivo. Existem pessoas, estudos já estão comprovando que as pessoas estão ficando com o cognitivo abalado, a parte psicomotora abalada, psicologicamente abalada, depressão, nervosismo, estresse agravado e a questão muito importante, o raciocínio. Existem pessoas que estão ficando com o raciocínio abalado. O famoso déficit de QI. Não quero polemizar, mas algumas pessoas estão tendo quadros agravantes em questão de raciocínio lógico no pós-Covid. Pessoas que realmente, após terem passado pelo coronavírus, eles têm tido dificuldades de raciocínio. E isso é preocupante. Então é necessário que façamos a nossa parte. Não pense que é simplesmente algo simples, algo básico, algo trivial. É uma coisa horrível. E nós que passamos pelo Covid sabemos o quanto é difícil. Muitos profissionais estão aí compartilhando, sendo solidários, mas muitos não passaram pelo Covid. Muitos não tiveram Covid. Estão compartilhando informações de estudos, de pesquisas, de casos de pacientes, de constatações que estão sendo tidas ali no próprio ambiente de trabalho, porém não vivenciaram Covid. Professor Lucas e doutora Érica tiveram Covid, passaram pelo Covid, estamos vencendo o Covid. Doutora Érica teve um quadro gravíssimo, muito difícil. Eu tive um quadro básico, simples. Fiquei ali nos 80%, conforme as indicações da Organização Mundial da Saúde. 80% da população vai ser assintomática ou oligossintomático, com poucos sintomas e serão praticamente curados simplesmente com a sua própria imunidade ou com tratamento precoce medicamentoso. E 5% da população, conforme essa indicação da OMS, precisará de ventilação mecânica, vai precisar de UTI. Mas, de acordo com as coisas que temos visto a cada dia nos noticiários, nas mídias, parece que esse número de 5% não está tão assim muito próximo desses 5%. Eu acho que as coisas estão muito piores. E não está simplesmente em 80% da população que está com quadro leve. Pelo que as coisas estão sendo demonstradas aí, está bem pior do que isso. Então precisamos mais do que nunca fazer a nossa parte. Com relação à reabilitação, peguei um tema específico sobre dores musculares, dores lombares, dores nas costas, que tem incomodado bastante pessoas. O último estudo atualizado agora em agosto de 2020, ou seja, está super recente, acabou de sair vamos dizer assim, do forno, está quentinho o estudo, falando que lombalgia, fibromialgia, dores musculares
85% da população passará por isso. A dor lombar, a famosa LBP, é a queixa de dor músculo-esquelética, comum em todo mundo, com até provavelmente 85% das pessoas experimentarão um dia lombalgia durante a vida. O exercício frequente é recomendado, com certeza. Falando aqui sobre o benefício. O benefício do exercício. O benefício do exercício é incrível, não só para a lombalgia. Ele é incrível para todo o tipo de coisa que tu faças na sua vida. O exercício melhora em tudo. A sua concentração, a sua disposição, melhora a sua noite de sono. Você vai dormir de uma maneira mais, como eu te digo, de uma forma mais intensa. O seu repouso será de uma maneira mais intensa e não tão preocupada. Você terá aquela sensação de alívio, aquela sensação de prazer, a famosa adrenalina. Você vai desenvolver tudo isso através do exercício físico. Somente através do exercício físico? Não. Mas através do exercício físico você consegue desenvolver isso. Outra coisa super importante que eu achei assim muito interessante durante a pandemia é que hoje a atividade física, a academia, o setor fitness, o meio fitness, ele não está sendo mais visto como estética, simplesmente. Eu quero praticar atividade física para ficar com o famoso corpo perfeito. Hoje em dia está sendo visto mais o lado da saúde, da qualidade de vida, da longevidade. E isso é muito importante. As pessoas encararem a atividade física como remédio. Um remédio que não se vende em farmácia, em drogaria. Mas um remédio que você pode ter ele dentro da sua casa. E às vezes você já tem ele dentro da sua casa. Só que você não está ativando a posologia desse remédio. Você precisa dar o start nesse remédio, que é um remédio individual e pessoal seu, que você tem possibilidade de fazer a ativação desse remédio na sua vida. Você precisa praticar atividade física. É uma boa recomendação, com certeza. A atividade física pode causar danos e agravos? Sim. Já vou responder isso aqui para vocês. Porém, falando um pouco aqui da lombalgia, das dores lombares, dores nas costas. A dor lombar, definida como aguda, ela é presente menos de 4 semanas. A dor lombar subaguda, ela já está presente de 4 a 12 semanas. Ou a dor crônica, que é uma das piores, que ela é mais de 12 semanas. A terapia, ela serve para que a gente possa, de uma maneira, tratar, aliviar, combater e cuidar dessa dor. De uma maneira que você se sinta bem, de uma maneira que não te cause um agravo, mas de uma maneira que, através desse tratamento de atividade física, de reabilitação, de terapia, de exercício, você possa vencer essa mazela que assola o mundo todo, onde, no estudo, é evidente, aproximadamente mais de 85% da população mundial um dia passará por a maldita lombalgia. Agora, simplesmente uns podem ficar com 4 semanas, outros de 4 a 12 e outros mais de 12 semanas. E isso a gente precisa cuidar. A terapia baseada em exercícios para lombalgia, radiculopatia, lombalgia devido à estenose espinhal, são discutidas de maneiras peculiares, ou seja, aqui deixa claro e evidente, não somente como você tem a sua digital, tipo sanguíneo pode ser comum entre diversas pessoas, compatibilidade sanguínea, agora digital é única. É só você que tem a sua. Ninguém tem uma parecida ou similar ou próxima da sua. É o seu DNA. Ele é seu. Ele é próprio. Ele é único. Você é importante. E isso prova que a atividade física ela tem que ser peculiar.
De repente, a atividade física que o seu colega faz, a sua colega faz, o seu amigo, seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua companheira faz, ela não vai ser a mesma que você vai fazer. Se de repente dá certo para ele, para ela, talvez não dê certo para você. Depende da intensidade, depende da forma da execução, a quantidade de força que você está colocando naquilo ali, a amplitude angular do movimento, a velocidade, a contagem do exercício, a minutagem de prática de exercício, a maneira de você respirar. Tudo isso conta. E tudo isso tem uma tradução diferente na hora da prática. Você pode executar o mesmo, você pode colocar um grupo de 10 pessoas fazendo a mesma atividade física, a mesma modalidade, o mesmo exercício. Porém, 10 pessoas, mesmo tipo de exercício. Porém, olha a observação. Se cada uma delas executar de maneira diferente, tem como fazer um exercício, o mesmo exercício, um grupo de 10 pessoas, fazer o mesmo exercício de forma diferente? Tem. Primeiro, controle da respiração, velocidade e amplitude. Tudo isso existe dentro de um mesmo exercício. Você pode executar um movimento de exercício com uma amplitude angular de 15 graus, de 45, de 90 graus. Você pode executar um exercício numa contagem de 0 a 10, 0 a 15, 0 a 20. Ou você pode também executar um exercício por tempo, contagem de segundos, de minutos, de centésimos, de milésimos. Tudo isso vai impactar no resultado, na maneira que isso vai influenciar a sua vida. O resultado que esse exercício, que esse movimento vai trazer para a sua vida, acontece de acordo com a maneira que você está executando. Batimento cardíaco, pressão arterial, respiração, inspiração. Tudo isso é importante. E sabe quem vai saber te orientar sobre isso? Um profissional, uma pessoa que realmente estudou para aquilo. Uma pessoa que realmente se dedica com amor, com carinho, com profissionalismo, com sabedoria, em busca de conhecimento para poder fornecer o melhor tratamento para você. Não vai ser uma pessoa que pratica atividade física há mais de 10 anos, mas nunca estudou o corpo humano. É só porque ela pratica atividade física há mais de 10 anos, ela já está outorgada para passar exercício para você, te prescrever uma atividade física? Não, é óbvio que não. Para ela prescrever atividade física, primeiramente, ela tem que estudar, ela tem que ter um diploma, ela tem que ter um registro no conselho organizador. Isso é importante, né? Conselho regulamentar ali da atividade que ela exerce. Ela precisa ter fiscalização. Ela precisa constatar que ela estuda para aquilo. E isso é importante, você buscar o auxílio da pessoa realmente capacitada para aquilo ali. E nós temos muitas e muitas pessoas boas. Aproveito para agradecer todos os profissionais da área de saúde que nos ajudaram durante o enfrentamento com o Covid, estão nos ajudando agora no pós-Covid, nossos colegas, a nossa solidariedade e também aqui o nosso apreço, nosso agradecimento a todas essas pessoas que estão nos ajudando. Pessoas realmente muito humanas, pessoas profissionais e pessoas que estão demonstrando realmente uma preocupação, um carinho, um amor, uma dedicação importante com o nosso tratamento, na nossa recuperação pós-Covid. Isso é muito importante, isso é muito bom e fica aqui a nossa gratidão. Aproveito também aqui para deixar a nossa solidariedade às pessoas enlutadas. Diversas pessoas perderam seus entes queridos e isso é muito ruim. A gente sente muito por isso, a gente lamenta bastante, né? Mas a gente pede que você que está passando por este momento, você que está vivenciando esse momento, não se esmoreça, não abaixe a cabeça. Que você tenha força, que você tenha fé e que Deus abençoe você, sua família grandemente, que te dê sabedoria, que te dê força, que te dê um empenho sobrenatural na sua vida, para que você possa daqui adiante, que tudo possa ser melhor na sua vida. É uma experiência horrível você perder um ente querido, você perder uma pessoa querida, isso é horrível, isso é muito ruim. É uma coisa indesejável a qualquer pessoa. Mas fica aqui a nossa solidariedade a essas pessoas que estão enlutadas, o nosso carinho, o nosso respeito. Você é importante.
E a gente quer que você tenha vida, e tenha uma vida em abundância. E o que a gente puder fazer, nós faremos. Acredito muito que essa live está sendo esclarecedora para muitas pessoas. A gente tem uma expectativa que muitas pessoas possam realmente receber essa informação, que a gente possa, de uma maneira, abençoar essas pessoas com a nossa solidariedade. Este pro bono é muito importante para nós, este pro bono de informação. Isso é muito bom. Então, a gente agradece demais isso. E voltando aqui, falando sobre a questão da reabilitação pós-Covid, ou reabilitação pós-cirurgia, ou qualquer tipo de reabilitação, é extremamente importante o exercício físico. Porém, o exercício físico, ele pode ter risco? Sim. Lendo um conceito no escrutínio para vocês aqui deste estudo. Possíveis riscos do exercício físico. Como qualquer programa baseado em movimento, existem riscos de lesões e outros eventos adversos que podem ocorrer com o exercício. Os pacientes podem estar em risco de lesão músculo-esqueléticas, nos quadris, joelhos, tornozelos. Outros riscos do exercício incluindo eventos médicos graves, raros, como, por exemplo, arritmia, morte cardíaca, súbita, infarto do miocárdio, são coisas das mais diversas possíveis. Então, o exercício físico pode ter risco? Sim, pode ter risco. O exercício físico é um benefício, mas ele pode prejudicar? Pode, se ele for feito da maneira errada. A pessoa, dá um exemplo aqui clássico de academia, agachamento. É um exercício muito praticado o agachamento. Fortalecimento do quadril, tonificação dos glúteos, fortalecimento da parte posterior da coxa, parte anterior da coxa, reto femoral, tríceps da coxa. Esses músculos são músculos importantes. Eles te ajudam na sua caminhada, no seu dia a dia, na sua estabilidade de ficar de pé, na sua estabilidade de andar, de se locomover, nos seus movimentos de lateralidade, nos seus movimentos de equilíbrio. Porém, fator importante, joelho, articulação do joelho. Nosso joelho é muito sensível. Portanto, um movimento, um exercício de agachamento feito de maneira equivocada, ele pode levar a pessoa a ficar paraplégico? Pode. Pode sim. Com certeza pode. Se ele for feito da maneira errada, na amplitude do movimento errado, a postura, a maneira da flexão, extensão, a maneira que a pessoa está segurando o peso, a maneira que ela está executando o movimento de agachamento. A questão do peso é muito importante e muito peculiar, porque o peso vai de acordo à sua avaliação feita na anamnese do seu paciente, do seu aluno. Não tem como você prescrever o mesmo peso para quem está pesando 50 quilos e outra pessoa pesa 80. Você calcula o IMC dessa pessoa, é totalmente diferente. Você vai colocar o mesmo peso para uma pessoa que pratica atividade física há mais de 10 anos, para uma pessoa sedentária que nunca fez atividade física? Isso não existe. É preciso que as pessoas levem as coisas com seriedade. Como que você chega numa academia, num ambiente de prática de atividade física, e a pessoa te prescreve sessões em equipamentos, simplesmente te fazendo uma mini entrevista, perguntando o seu nome. Às vezes nem pergunta o seu nome. Te trata como aluno, aluna, ou cliente, ou fulano ou beltrano. Ah, ali você faz aquilo ali, tantas vezes daquilo, é 3 de 10, 20 de 15, e faz isso, faz aquilo. Não sabe o nome da pessoa, não sabe a idade, não sabe se ela é uma pessoa sedentária, se ela tem histórico de comorbidades na família, se ela tem históricos de doenças genéticas na família, se essa pessoa está com depressão ou não, se essa pessoa está passando por um momento de abalo psicológico ou não. E isso vai ser identificado na anamnese. Então, ligue o sinal de alerta quando você for em busca de ajuda para atividade física e o profissional que for te atender não fizer simplesmente uma anamnese bem feita contigo, não fizer uma consulta, ele não te conhecer primeiramente, não saber quem é você, o que é você. Isso é necessário, isso faz parte do contexto de elaboração do seu treinamento, do seu acompanhamento.
A pessoa precisa saber quem é você e o que é você. E isso vai ser feito através da anamnese, que é uma das partes importantes, se não uma das primeiras partes mais importantes para que você possa montar um programa de treinamento para qualquer pessoa, seja ele aluno iniciante ou paciente em reabilitação ou das mais diversas possíveis causas existentes de pessoas que a gente atende. Portanto, isso é muito importante. Eu citei aqui alguns exemplos importantes de recomendação de exercícios para a questão específica das dores musculares, lombalgia, fibromialgia, dores musculoesqueléticas. Exemplos de programas de exercício que são benéficos para pacientes com lombalgia subaguda e crônica. Lembrando, algumas pessoas vão ter aquela dor aguda até 4 meses, outras vão ter a famosa subaguda de 4 a 12 meses e algumas pessoas vão ter a dor crônica de 12 a mais meses. Esses exercícios aqui, que eu vou comunicá-la a vocês, são importantes para estes tratamentos. Exemplo, caminhada, exercício aeróbico como natação, ciclismo, alongamento, pilates, yoga, tai chi. Temos aqui também a técnica de Alexander, preferência direcional, exercício central, estabilização da coluna, exercício de atividades graduadas, acompanhamento, restauração funcional e reabilitação multidisciplinar e interdisciplinar. Ou seja, quando você trabalha com parcerias, tratando diversas áreas da reabilitação. Todos esses exercícios aqui citados são importantes. Destes exemplos aqui, nós temos vários deles que você tem acesso na sua própria casa. Não precisa de você ir para uma academia para você praticar. Porque muitos exercícios desses aqui são exercícios de meditação, de concentração, são exercícios de alongamento. Óbvio, você precisa de uma instrução de um profissional. Mas para você fazer um alongamento, por exemplo, não há necessidade específica de tu ir para dentro de uma academia para fazer uma atividade de alongamento. Você pode pedir para o profissional atender você até na sua própria casa. Na quadra, ao lado da sua casa, ou ali no seu próprio condomínio, na recepção do seu condomínio, deve ter algum espaço ali, algum local mais confortável para que tu possa fazer uma atividade de alongamento. Pilates, nós temos vários equipamentos dos mais diversos possíveis que você pode utilizar no seu ambiente residencial. A questão do exercício aeróbico. Óbvio, aí já partimos por um pressuposto mais robusto, de possibilidades. Né? Podemos fazer exercícios aeróbicos grupais. Gente, vamos manter o isolamento social. Aliás, não o isolamento, mas sim, se possível, faça o isolamento social. Se possível, fique em casa. Se você tem a opção de ficar em casa, fique em casa. Se você tem condição para isso, é uma sugestão. Agora, o distanciamento social é um pouco mais peculiar com relação à questão do isolamento. Distanciamento é você vivenciar o novo normal, porém ser responsável com as atitudes que você está fazendo. Respeitando o distanciamento social. Utilizando máscara, fazendo asepsia com alto fator 70, né? Álcool fator 70, porque esse tem comprovação de que mata o vírus, as bactérias. O de 46, não. Não tem comprovação que ele mata, que ele elimina vírus e bactérias. O de 70%, sim, tem comprovação para isso. E outra coisa, para que ficar perto das pessoas? Mantenha o distanciamento, mantenha os 2 metros de distância da pessoa, que isso vai com certeza te trazer um benefício. Não só para você, mas o benefício comunitário, porque você está fazendo a sua parte. E você fazendo a sua parte, seu colega do lado faz a sua parte, são 2 pessoas fazendo o que podem ser feitos. Aos poucos, um grupo vai estar fazendo, um bairro, uma região, uma comunidade, uma localidade, uma cidade, um estado, um país, um continente, e aí as coisas começam a ficar de uma proporção muito maior, quando as pessoas se conscientizam do que deve ser feito, do que vai ser producente e do que vai ser negativo.
para finalizar com relação à reabilitação, é extremamente importante que as pessoas façam exercício físico e façam hidratação. Tem aquelas prescrições que as pessoas falam, você tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. A associação da quantidade de hidratação que devemos fazer está estritamente relacionada ao seu peso, à sua altura, ao seu índice de massa corporal. Sim, tem impacto nisso? Tem. Tem embasamento nisso, sim. Você procurar um nutricionista, ele vai comentar melhor sobre isso também. Ele vai aprofundar nesse assunto contigo. Então, essa receita de bolo básica de toma 2 litros de água no mínimo por dia, serve para todo mundo? Não. Vai te ajudar você tomar 2 litros de água por dia? Vai te ajudar. Vai te ajudar sim, com certeza vai te ajudar. Mas, de repente, você não precisa tomar somente 2 litros de água. Você precisa tomar 4. Você precisa tomar 3. É de acordo com a sua peculiaridade. É o seu DNA, é a sua digital. Ela é única. Ela é somente sua. Você não compartilha ela com ninguém. Existem coisas que a gente precisa ser um pouco egoísta. Porque é individual. É seu, é único. É só para você que serve. Não serve para outra pessoa. Então, nessa hora, você precisa ser um pouco egoísta. Você precisa entender, quantos litros de água que eu preciso beber por dia? Procure um médico, procure um nutricionista, procure um profissional de educação física, um fisioterapeuta, uma pessoa desse segmento. Ele vai conseguir te orientar. Ele vai conseguir fazer uma avaliação, ele vai fazer um atendimento muito específico contigo e ele vai poder te prescrever. Realmente você vai descobrir quanto você precisa de hidratação no dia. A cada tempo, a cada minuto, a quanto tempo que eu preciso tomar água, a quanto tempo que eu preciso me hidratar. Isso vai ser informado para você. Mesma coisa a questão da alimentação. Muita gente, às vezes, come para famoso matar a fome. Me deu fome, meu estômago está doendo de fome, eu vou comer para matar a fome. Mas às vezes a pessoa está comendo aquilo ali, mas ela não está se nutrindo. Ela simplesmente está ingerindo um monte de comida. E às vezes aquela comida que ela está ingerindo vai saciar o desejo da fome naquele momento. Mas às vezes aquela comida não está sendo benéfica para a vida dela. Ela tem que ter uma compatibilidade, uma equalização. A gente fala alimentação colorida. É importante você ter uma alimentação colorida. Por que é importante ter uma alimentação colorida? Onde você tenha proteína, onde você tenha carboidrato, mas você tenha a dosagem correta do que você está comendo. Então, simplesmente quando você tiver fome, você não vai simplesmente comer, você vai se nutrir. Então, deu fome, se nutra. Você vai nutrir o seu corpo com tudo aquilo que você está comendo. E ter a consciência e convicção de que, eu comi isso, porque isso vai fazer aquilo. Ou seja, o que você planta, você vai colher. Se você está tendo uma alimentação regrada, com os mais diversos possíveis nutrientes, o que vai acontecer com a sua vida? Você vai refletir aquilo. A sua saúde e o seu bem-estar vão ser sobrenaturais, vão ser diferentes, de repente, do que se vê por aí. Na maioria das grandes pessoas, você não vai desencadear uma obesidade, você não vai ter uma frequência cardíaca elevada, você não vai sentir um desconforto de respiração. E isso tudo tem impacto na sua vida, para bem e para mal. Então é importante que, além da reabilitação por atividade física, com exercício, com intensidade, respiração, equilíbrio, amplitude de movimento, peso, nível de execução, você tenha também a hidratação, a responsabilidade com o seu sono. Você sabe que você precisa repousar. Você precisa dormir. Você precisa ter uma noite de sono muito boa para você ter uma vida em abundância. Isso é importante para você. E nós da Cardiocênio estamos à disposição. Antes de finalizarmos aqui com as síndromes pós-Covid, reinfecção e imunidade, nós disponibilizaremos 10 consultas e 10
exames. Consultas que temos várias especialidades, né? Mas nós vamos disponibilizar 10 consultas com cardiologista, no caso a doutora Érica, e 10 consultas com o professor Lucas Cabral, em educação física e na parte de reabilitação, gerontologia também. E 10 exames. Na cardiocênio a gente faz teste ergométrico, que é o teste de esforço na esteira, eletrocardiograma, mapa, Holter, bioimpedância e avaliação de composição corporal. Então, temos aí 10 oportunidades para as pessoas que entrarem em contato com a Clínica Cardiocênio, para agendamentos no mês de outubro, de acordo com a disponibilidade de horário e de dia. Nós vamos estar fazendo um preço simbólico nessas consultas e nesses exames. Cada exame vai sair ao preço de R$100 e cada consulta ao preço de R$150. Vocês que estão aqui recebendo essa informação têm até às 21 horas de amanhã para fazer o seu agendamento. Tem somente 10 vagas, 10 oportunidades para 10 consultas com a doutora Érica e com o professor Lucas e 10 exames. Até amanhã, às 21 horas, vocês têm essa oportunidade. As consultas serão feitas ao preço de R$150 e os exames ao preço de R$100. Então, é uma forma também da gente ajudar as pessoas, de você ajudar o seu próximo. Então, a gente está aqui fazendo esse preço diferenciado para as pessoas que tiverem interesse. Então, as 10 primeiras pessoas que entrarem em contato no WhatsApp da clínica ou por e-mail e fazer o seu agendamento vão garantir esse benefício aí para o mês de outubro. Síndromes pós-Covid, além da parte psicomotora, neurológica, pulmonar, cardíaca, a parte de abalos psicológicos, depressão e o que a doutora Érica também citou com relação a possível pneumonia, né? Possível pericardite e outras coisas que ainda não foram constatadas, são as mais diversas possíveis que podem acontecer. Reinfecção é possível ter? Sim. Reinfecção, já temos casos confirmados após 3 meses. E falando um pouco aqui sobre a imunidade, a doutora Érica vai dar um finish depois sobre esses últimos 3 tópicos. Eu quero falar para vocês e desmistificar com relação a IgG, IgM e IgA. Tem gente, eu vi essa semana, assim, fiquei assim, perplexo, para ser bem transparente. Tem pessoas já postando até em stories do WhatsApp, mídias sociais, das mais diversas possíveis, e acredito que do jeito que tá, daqui uns dias as pessoas já vão começar a colar na testa ou tatuar na testa, não sei. Eu tenho IgG positivo. Como se você tivesse o IgG positivo, você estivesse livre do coronavírus. Se você tiver o IgG positivo, não vai acontecer mais nada com relação ao Covid na sua vida. E isso é mentira. Isso é mentira. Quem tem poder para dizer que não vai acontecer mais nada ou vai acontecer é Deus. Deus pode dizer se é possível ter ou não ter algo. Muita gente, hoje choveu em Brasília. As previsões meteorológicas diziam que seria em outubro. Hoje é 21 de setembro. Alguns dias antes. Será por quê? Ainda tiveram pessoas que disseram que choveria amanhã ou depois em Brasília. Mas a chuva veio hoje. E ninguém previu que a chuva viria hoje. Por quê? Porque Deus que tem o controle se vai vir ou não vai vir. Então ele sim pode. Tudo, né? Agora, com relação a IgG, IgM e IgA. Quando eu tenho IgG e IgM positivo, significa que você ainda está com resquício do vírus após 14 dias.
até mais de 14 dias. IgG e IgM positivo. Você teve contato com o vírus, você ainda tem um resquício do vírus na sua vida. Se você tem IgG negativo e IgM positivo, você está doente agora, você está contaminado agora. IgG negativo, IgM positivo, você está contaminado com Covid. Se você tem IgG e IgM negativo, você não teve contato com o Covid. Então, quando eu tenho IgG e IgM e IgA negativo, você não foi infectado com Covid. Agora, se você tem IgG positivo e IgM negativo, os primeiros estudos reportam que você teria imunidade em até 6 meses. Porém, os estudos mais recentes, publicados recentemente, estão com tese dizendo que você tem imunização de 3 meses, ou seja, 90 dias. Então, se você tem seu IgG positivo, as pessoas que estão por aí publicando em mídias sociais, stories, e algumas talvez até pregando na testa, não sei, achando que, eu tenho IgG positivo, você está no top da galáxia. Não sei para que você está no top da galáxia. Porque você também está vulnerável. De repente você está em algum momento ali. Mas, e depois dos 90 dias? Vai adiantar você ficar aí mostrando que você tem IgG positivo? Será que isso te blinda? Você tem aí uma armadura protetora? Você tem algo ali que só você tem e ninguém mais tem. Então você está blindado, não vai acontecer nada com você. Eu não preciso manter o distanciamento social, eu não preciso fazer a profilaxia, que é distanciamento, higienização, respeito, consciência e, acima de tudo, será que eu estou realmente saindo de casa porque eu preciso? Será que eu estou indo em determinado lugar fazer tal atividade? Era a única maneira de eu fazer aquilo? Eu teria um plano B e um plano C? De repente, com o plano B e o plano C, você executaria a mesma coisa e manteria a sua segurança. Você não ficaria vulnerável nem exposto. E isso é importante. Agora, olha que interessante. Se a pessoa tem IgG, IgM e IgA negativo, mas teve sintomas do Covid, ela pode ter tido uma outra maneira de imunidade. É a famosa imunidade humoral. O que é a imunidade humoral? Ela é celular. Não existe um exame ainda que vai detectar isso. Então temos aí o exame sorológico do IgG, o IgM e o IgA. Mas tem pessoa que, por exemplo, pode ter tido Covid e ela não vai positivar o IgG. Você teve Covid, passou pelo Covid, mas o seu IgG vai continuar dando negativo. Você está imunizado? Bom, segundo o que os infectologistas falam, as pessoas após o isolamento social, fez a quarentena, você ficou no seu isolamento, 14 dias, passou 72 horas, após o cumprido esse isolamento, você não transmite. Isso é o que eles falam. Está sendo aplicado o protocolo da FIFA, CBF aqui também no Brasil aderiu isso em diversos campeonatos que estamos tendo agora, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Isolamento de 10 dias. A partir do 10º dia, 72 horas sem nenhum sintoma, a pessoa está liberada, o atleta está liberado para jogar. Esse é um protocolo que está sendo utilizado, né? Então são os mais citados possíveis que estamos tendo, são esses protocolos. Então é importante que a gente faça a nossa parte. Porque cada um fazendo a sua parte, existe um movimento. E este movimento vai levar a gente para uma outra dimensão, para um outro status. Uma circunstância onde você vai deitar a cabeça no travesseiro e você não vai ficar se lamentando às vezes. Poxa, eu fui visitar o parente tal. Mas eu fui lá na casa do fulano de tal. E aí às vezes você foi lá e você pode voltar com Boa Noite Cinderela, com um presente indesejável. Você estava quietinho no seu lugar, mas resolveu ir em determinado local e de repente você pode ter trago o vírus numa sacola de supermercado, num panfleto que você pegou na rua, ou num local que você encostou na rua, ou porque você ficou perto demais de pessoas
não cumpriu os 2 metros de distância e de repente o vírus pode ter vindo no bolo ali. E aquilo depois transmite para toda a família, para as pessoas do seu convívio. E de repente você fica assintomático, você não tem nada. Mas você transmitiu para essas outras pessoas. E essas pessoas podem vir a se agravar e de repente aconteça coisas que a gente não gostaria. E aí vai saber de onde veio a responsabilidade? A responsabilidade de repente veio da não conscientização? Talvez. Mas o pior, a irresponsabilidade veio de uma atitude irresponsável, de uma atitude não pensada. Então, gente, por favor, sejamos conscientes da gravidade desse vírus, da gravidade dessa doença. Vai passar. A gente já está vencendo. Mas precisamos do apoio de todas as pessoas para que cada um faça a sua parte, porque é muito importante. Doutora Érica vai finalizar com vocês. Fica aqui o meu muito obrigado, meu agradecimento demais a todas as pessoas que estão presentes conosco até agora. Meu boa noite e o meu muito obrigado. Doutora Érica, com vocês agora. Então, como a gente falou de tudo, desde a definição do Covid até os sintomas, diagnósticos, exames, profilaxia, tratamento precoce, a síndrome pós-Covid, vocês já viram que pode ter reinfecção, infelizmente já pode ter, e não existe imunidade por enquanto, por conta da gente vai ter certeza da imunidade, infelizmente, somente quando tivermos a vacina, que ainda está em estudo e provavelmente existem algumas evidências de que talvez no início do próximo ano, mas a gente ainda não tem nada certo em relação a isso. Tudo isso nos faz ver que o Covid é uma doença grave, que pode acometer muitos órgãos e sistemas do nosso organismo e a gente pode ficar afastado dela, desde que a gente faça essas medidas de proteção preventivas, coisas simples que a gente pode fazer e que podem nos trazer essa prevenção necessária para que a gente não adquira essa doença, porque como eu disse para vocês, não tem como a gente saber de que forma o vírus vai, qual o efeito que ele vai ter no seu organismo. Você pode ser que você fique assintomático, mas daqui 3, 4 meses você tem repercussão. Ele pode ter afetado as células do coração, do pulmão, ou você pode ficar grave desde o início da doença e ter que ficar internado no hospital sem saber como que você vai ficar, como você vai reagir, qual será a sua resposta. Então, com medidas simples, né, de distanciamento social e de lavagem de mãos e uso de álcool em gel, a gente pode se prevenir. Alguém perguntou, acho que foi a Rosana, perguntou aí se a sorologia também pode dar falso positivo. Sim. Infelizmente, os exames, nenhum dos exames é 100%. Assim como o PCR pode dar inconclusivo, pode dar falso positivo, falso negativo, as sorologias também. Então, a gente se baseia muito pelos sintomas que o paciente tem. Se você tem sintoma e tem um teste positivo, ou até mesmo um teste inconclusivo, ou negativo, mas você tem sintoma, a gente caracteriza como se você tivesse com a doença e pede que faça o isolamento social. Porque os testes nunca vão ser 100% fidedignos, né? Infelizmente, a gente não tem nada que é 100% ainda. Então, a minha última mensagem para vocês é justamente essa, que a gente possa se prevenir, se proteger pela própria experiência que nós tivemos. Eu posso garantir para vocês que eu não desejo a doença para ninguém. Não custa nada a gente se prevenir e é para o seu futuro, para que você não tenha agravos maiores na saúde. Então, eu peço mesmo, encarecidamente a todos vocês, se cuidem. Evitem sair de casa desnecessário. Você pode, às vezes, você fala, poxa, mas eu queria ir para o restaurante tal, eu queria ir para o bar tal, eu preciso me socializar e tudo. Espera um pouco mais, ainda não é o momento. Pede comida, come em casa, pede pelos aplicativos, você vai estar ajudando os aplicativos, os motoboys, vai estar ajudando o restaurante, você não precisa sair de casa para isso, né? Então, por favor, eu digo para vocês com toda certeza, se tiverem sintomas, procurem ajuda médica para já começar o tratamento precoce, para fazer a profilaxia adequada. Então, se cuidem, que Deus nos proteja sempre, porque se não for Ele para nos proteger e guardar, em vão são todas essas medidas que a gente fizer.
Então, eu quero agradecer, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada por estarem conosco, por darem a atenção de vocês essas horas aí dessa noite de segunda-feira. Agradeço muito. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar. A gente tem um canal aberto aí. Sigam lá no meu Instagram também, é @doutora.erica com C, Erica Renata, tudo junto. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar lá que com todo prazer eu vou responder para vocês. E próximas lives a gente vai falar sobre outros assuntos em relação à área da saúde. Se você tiver alguma pretensão, alguma sugestão de tema, pode enviar pra gente, que a gente sempre vai estar fazendo essas lives e fazendo vídeos também para trazer esclarecimento na área da saúde, para ficar mais perto de vocês, tá certo? Tudo de bom para vocês. Boa noite, muito obrigada e fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Um abraço para vocês, até mais. Tudo de bom.